Olá pessoal, eu sou Eduardo e hoje eu vou falar para você, espírita, por que fazer o Evangelho no lar na sua casa. Bom, primeiro eu queria dizer que todo espírita tem que fazer o Evangelho no lar. Para mim, se o cara não faz o Evangelho no lar, ele não é espírita. Não interessa se o cara vai no centro espírita, toma passe, né, vê palestra. Ele tem que fazer ao menos uma vez por semana o Evangelho no lar, fazer uma reflexão sobre o que ele aprendeu, porque quando você faz o Evangelho no lar, principalmente aleatoriamente, o que vai cair para você especificadamente para você pensar sobre o assunto, óbvio, porque os espíritos realmente eles manipulam para o bem, né, os livros espíritas. Então, quando você vai fazer o Evangelho no lar, vai cair aquela lição que você ou que a sua família está precisando. Então, na minha concepção, é obrigação de todo espírita, né, fazer o Evangelho no lar. Além de que isso vai tirar obsessores da sua casa, vai manter a vibração boa de todos e por aí vai. Bom, vou começar falando sobre a água, né? Por que a gente tem que colocar água para fazer o Evangelho? Porque toda vez que você coloca água, os espíritos vêm e fluidificam a sua água, né? Então, eles vão colocar alguma coisinha para te ajudar. Se você está com gastrite, alguma coisa para gastrite, com dor de cabeça, alguma coisa para dor de cabeça. Por isso que eu prefiro colocar copo. Não precisa escrever, mas é interessante que você fale. Esse copo aqui é do Eduardo, esse copo aqui é do João. Pode colocar a garrafa? Claro que pode. Pode colocar garrafa ou pode colocar uma jarra. Mas eu acho que o copo é a melhor forma de você receber esse benefício da água fluidificada. Então falarei um pouco agora sobre o ensinamento. Você vai fazer o Evangelho, você vai abrir, né? Pode ser aleatoriamente ou pode ser na sequência, e vai fazer a leitura e interpretação. Mas o que importa é a seguinte sequência, na verdade. Leu, entendeu e aplicou na sua vida. Porque não adianta nada você ler, entender o conteúdo e não aplicar. Então você fez um evangelho hoje sobre perdão, você acha super legal. Aí dá uma semana, alguém faz alguma coisa para você que você não gosta, e você fala assim, não, eu não vou perdoar essa pessoa porque isso que ela fez foi exagero demais. Então não adianta nada, é até pior, porque a gente adquire uma responsabilidade por ter o conhecimento e fazer errado. Então tem que ler, né, entender e aplicar ao nosso dia a dia, à nossa vida. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, o livro, é toda a verdade, vamos dizer, toda a lei do amor de Jesus está contida naquele livro. Então, se você seguir aquele livro, você não precisa ler mais nenhum livro espírita, você pode só ler aquele. Se você seguir o que está escrito nele, você pode ter certeza que você é o melhor cristão possível. Bom, pessoal, uma das coisas muito legais do Evangelho é a limpeza que é feita na sua casa. Toda vez que você faz Evangelho, os Espíritos vêm, limpam a sua casa inteira, tiram os espíritos inferiores, né, e os maus pensamentos, as más vibrações e colocam uma camada, tipo um plástico assim, em volta da sua casa, impedindo que qualquer espírito entre. Para entrar, eles precisam pedir autorização pro guardião, vamos dizer, da tua casa, né? Então, se você não fez o Evangelho, ou antes de você ter feito essa limpeza, o espírito pode ficar na tua casa. Então, o obsessor pode ficar na tua casa, pode jantar com você, pode ficar assistindo TV, entendeu? Quando você faz esse Evangelho, ele é retirado. Ele pode continuar te atrapalhando? Pode, mas é diferente, porque ele vai ficar de fora, ele só vai enviar as ondas de pensamento para você. Você pode receber aquele pensamento ruim, de minha vida é horrível, minha mulher me maltrata, alguma coisa do gênero, mas aí você tem que cortar. Se você aceitar esse pensamento, aí ele vai cada vez chegando mais, até que ele pode até entrar na tua casa, porque você que está convidando. Então, mesmo que o guardião tenha poder para tirar, ele não tira, porque você está convidando, e o livre-arbítrio é sempre assim. Então, brigas, todas essas coisas convidam. Então, a gente tem que fazer o Evangelho, tudo certinho, porque aí vai ser feita a limpeza e respeitar o ambiente, né? Não brigar, bons pensamentos, estar sempre em oração, e aí você vai ter uma casa bem limpa. Bom, pessoal, então uma coisa bem interessante do Evangelho é a caridade que você faz para os espíritos. Então, você vai fazer Evangelho,
os enfermeiros do plano espiritual trazem alguns espíritos que estão muito ligados à matéria e que não conseguem ler os pensamentos nem nada, mas esses sim precisam saber da vida espiritual, entender melhor, né? Então, eles vão assistir o seu evangelho, eles vão ouvir o que você está falando. Por isso que você tem que ler em voz alta, por isso que você tem que, de preferência, marcar um horário, porque os espíritos trazem mesmo, né? E aí você vai ler, vai fazer a interpretação, mesmo que sozinho, em voz alta. Os espíritos vão aprender, quando você encerra o evangelho, eles são levados de volta. E você não precisa ter medo de espírito, porque espírito tem em todo lugar o tempo inteiro. Então, principalmente nesse caso, no evangelho, que são os bons espíritos que trazem. E um outro motivo é que você acaba melhorando a sua vibração. Então, quando você faz evangelho, aliás, não só quando você faz evangelho, quando você lê o livro Evangelho segundo o Espiritismo, você recebe o respaldo, vamos dizer assim, de espíritos de grande evolução. Então, os espíritos vêm e te dão energia toda vez, num caso específico do evangelho. Realmente, quando você lê um livro espírita, você melhora a sua vibração. Mas existem espíritos, vamos dizer que o trabalho deles é esse, auxiliar quem está lendo o evangelho. Então, por isso que você lê o evangelho e se sente bem. Todo mundo pode fazer isso durante o dia, na hora do trabalho, na hora de estresse, hora de relaxamento, tanto faz, né? Não tem problema. A única contraindicação do evangelho no lar é se você bebeu álcool. Se você bebeu álcool, você não pode, porque você convidou espíritos inferiores, viciados, para perto de você. Aí, se você fizer evangelho no lar, pode acontecer coisas não muito boas. Então, a única coisa que não faça evangelho no lar é se você bebeu. Se você estiver triste, estiver com raiva, você deve fazer evangelho no lar. Se você estiver bem, você deve fazer evangelho no lar. Se você estiver na casa da sua namorada, da sua avó, não interessa. Você pode fazer no seu trabalho, você deve fazer evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Siga nosso canal aí do YouTube, né? Curta a nossa página no Facebook e eu vou dar um toque para vocês, se vocês quiserem comprar livro. Eu indico essa livraria porque eles revertem metade dos lucros dele para obra social, ou para espiritismo, ou para doação de livro, né? Então é isso, pessoal. Não esqueça de comentar alguma coisa se você gostou. Se você não gostou, também pode comentar. Muito obrigado, que assim seja.